Boa noite. Estamos começando essa videoconferência referente ao 6º módulo do nosso curso de Gerência Social Inaciana, Gestão de Recursos Materiais e Financeiros, com o nosso professor Carlos Michels de Santana. O nosso professor Carlos, ele é docente vinculado ao curso de Administração da Unicap. Já está fazendo seu doutorado em Engenharia de Produção, fez mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Engenharia da Qualidade pela Universidade Federal de Pernambuco e Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Pernambuco. Se graduou em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, da Faculdade Cinete do Recife, a nossa Fafiri, Faculdade Marista e de pós-graduação das faculdades Santa Maria e Fafica, com palestras também na nossa Universidade Federal de Pernambuco. Ele atuou como diretor do Grupo de Estudos da Logística em Pernambuco, a GELP. Trabalhou como coordenador de logística da Pilar. O que é Pilar? Pilar é de alimentos, faz biscoitos e massas. Muito bem. Tem vasta experiência na área de engenharia de produção e administração, com ênfase em logística industrial, administração de materiais, organização, sistemas e métodos e produção. Então, desde já, Carlos, muito bem-vindo ao nosso curso. Nos alegramos muito com a sua presença e espero que esses alunos também possam ouvir essa partilha e crescer muito nessa área de administração de bens e de finanças. Boa noite a todos. Obrigado, Cílio, pelas palavras. O que nós temos hoje é tentar passar um pouco da minha experiência para que a gente possa aí trabalhar juntos e tentar, nesse módulo 6, mostrar um pouco dessa realidade, né, de recursos materiais e de recursos financeiros, o que podemos fazer, o que não devemos fazer, e estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer ajuda, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem hoje uma realidade bem diferente de que nós tínhamos alguns anos atrás, né? Quem tem a minha idade, 52 anos, sabe muito bem que a gente passou por muitas mudanças. Então, nós temos aí uma crise econômica mundial de 2008 e 2009, que afetou o mundo todo. Várias inovações, hoje as pessoas não falam mais por telefone, elas se comunicam via WhatsApp. Antigamente nós tínhamos o telefone como algo mais importante, hoje o celular talvez seja algo mais importante no nosso dia a dia. Nós temos marchas de protestos dos trabalhadores, nós temos avanços nas ciências, na medicina, na saúde. A ecologia é algo importante, é só a gente dar uma olhada no exemplo de São Paulo, sem água, a gente também tem que tomar cuidado. As viagens se tornaram normais, nós hoje com o Skype podemos viajar para qualquer lugar do mundo, com a internet também. E temos algo que é fundamental, a informação. Então a gente vai tentar trabalhar ao longo nesse bate-papo, né? Eu não diria nem que é uma aula, é muito mais um bate-papo, para tentar entender o que é o administrador, o que ele faz, o que ele precisa definir, e a importância dele com relação à área tanto de materiais como da área financeira. Certo? Então, uma das coisas que a gente tem que realmente entender, eu acho que para a gente visualizar é o que faz uma organização, como é que é uma organização, né? No sentido. A gente tem que entender que nós, seres humanos, a nossa sociedade era feita de organização. Então, nós temos necessidade de várias coisas. Necessidade de saúde, necessidade de alimentação, necessidade de educação, etc. Então, o que é uma gestão? O que é uma administração? É fazer com que essas organizações sejam capazes de utilizar de uma maneira correta, de uma maneira produtiva, de uma maneira que a gente consiga trabalhar menor esses recursos para atingir os objetivos.
Tá, tudo bem, Santana, mas que tipo de recurso? Pessoas são recursos, informação, conhecimento que nós temos, o espaço que nós temos, o tempo, o dinheiro, por que não, e as instalações. Tudo isso faz parte da organização. E para que a gente organizar tudo isso? Por que a gente precisa juntar todos esses recursos? Porque uma organização tem que ter um objetivo. Seja ela uma organização com fins sociais, seja ela uma organização com lucro, a gente precisa entender que a gente precisa de todos esses elementos para administrar. E a administração vem da onde? Ela vem do latim, né? Onde há de direção, tendência para e minister uma subordinação obediência. Assim, administrar, gerir, é um ato de trabalhar com e através das pessoas, para que elas possam juntas realizar os objetivos, tanto da própria organização na qual nós trabalhamos, quanto das pessoas que lá trabalham. Não existe organização sem pessoas, não existe organização sem conhecimento, sem informação, sem tempo, sem dinheiro, sem instalações. Precisamos juntar tudo isso para ter o quê? Um objetivo. Toda organização tem um objetivo, certo? E como é que a gente faz isso? A gente precisa ter alguma coisa muito bem definida. Significa o seguinte: eu preciso entender o meu processo. Eu preciso, ao longo desse curso, alguns módulos, vocês já tiveram planejamento, vocês já tiveram estratégia. E o que significa tudo isso? Entender como funciona. Eu preciso entender o todo. Eu preciso saber planejar, eu preciso saber organizar, eu preciso saber dirigir, eu preciso saber controlar o recurso para que eu alcance o meu objetivo. Então, a gestão, a administração, é colocar tudo isso em prática, na verdade. Olhar esses recursos de uma maneira que eu consiga atingir os meus objetivos, que eu consiga tomar algo que é muito difícil. A gente vai até ter algumas frases sobre isso, que é tomar decisões. E algumas decisões, elas não são fáceis. Algumas decisões, elas são algo que nos remete, muitas vezes, a um planejamento, a uma organização, uma direção, e temos que ter controle, principalmente controle de tudo que a gente faz. Afinal, a empresa na qual nós trabalhamos, a gestão delas, ela precisa ter, como eu posso dizer para vocês, ela precisa ter controles internos, controles externos, ela precisa ter ações para que a gente possa chegar no nosso objetivo. E o que é principal, né? Quais são as competências de um administrador, né? Ou de um gestor, como quer que sejam? Você precisa de 3 habilidades, que a gente diz. Você vai precisar de uma habilidade técnica, você precisa conhecer o que você faz, né? Se eu não conheço, não tenho vergonha nenhuma de dizer não sei e vou atrás e vou procurar. Eu preciso ter uma habilidade humana, a gente precisa tratar com seres humanos, né? Seres humanos têm uma série de complexidades, acordam de mau humor, acordam de bom humor, às vezes o computador não funciona, às vezes e não é por isso que a gente vai deixar de fazer, né? Então a gente precisa, nessa habilidade humana, uma das coisas também que é um mantra, além de conhecer o processo, nessa habilidade humana é parar de achar que a culpa é dos outros. A gente precisa entender que muitas das nossas coisas a gente tem que parar de terceirizar a culpa. Nessa habilidade humana é necessário isso. E uma habilidade conceitual, que é justamente ter uma visão sistêmica. Tá, mas o que é ter uma visão sistêmica? É uma visão do todo. Eu preciso, como gestor, entender o todo aonde eu estou inserido, entender para qual a minha empresa, qual ação social eu estou fazendo, para que eu consiga, com isso, identificar as nossas 3 grandes competências: conhecimento, atitude e perspectiva. Conhecimento é o saber. Eu preciso saber das coisas. Se eu não sei, eu não posso ter vergonha de não saber. Eu posso ir atrás, né? A gente tem informação hoje como meta e eu preciso ter isso como fonte. Eu preciso saber fazer. Não adianta só eu saber, eu sei, mas como é que eu faço isso? Qual é a minha perspectiva? E esse que eu acho para mim mais importante, eu preciso ter atitude. Eu preciso saber fazer acontecer. Existem algumas frases que são muito interessantes, que estão no texto, que inclusive eu gostaria de parabenizar o escritor. O texto está muito gostoso, muito fácil de ler, que é frases que são importantes para a gente poder contextualizar. Existem 2 coisas que as pessoas não permitem que sejam tocadas: o sexo e o bolso.
Como ocorrem alguns problemas familiares, quando há dinheiro envolvido, nossos melhores amigos ou familiares podem deixar de ser tão amigos e tão próximos. E a outra é, tenha cuidado ao emprestar dinheiro aos amigos. Você pode perder as duas coisas. Veja, quando a gente trabalha com administração, a gente tem que ser, como gestor, a gente tem que entender que aquilo não é meu, aquilo não me pertence. Existe pessoas, existe uma sociedade, no caso de uma empresa particular, uma empresa privada, desculpe, existem acionistas na qual esse dinheiro é de todos. Então eu preciso entender o seguinte, que dinheiro não se brinca. E eu preciso tratar bem esse bem tão difícil, né? Essa área que é muito envolvida no nosso dia a dia. Como eu vou trabalhar com esse dinheiro? Então, primeira coisa que talvez a gente tenha que aprender é, olha, esse dinheiro não é meu. E vamos trabalhar direito com ele. Então, não vamos emprestar dinheiro não, pessoal. Vamos tentar entender como a gente trabalha, tá certo? Como a gente faz isso. E em função disso, o que a gente tem? Para que eu trabalhe bem esse meu dinheiro, eu preciso ter informação, eu preciso ter conhecimento. Esses autores, nome meio esquisito aí, né? Um tal de McGee, Plussak, né? Eles disseram uma coisa muito legal. Disseram o seguinte, que na próxima década, informação, muito mais do que terra, muito mais do que dinheiro, será a força motriz da criação de riquezas e prosperidade. Veja, imagine você que eu chego para você hoje e falo, olha, ontem teve uma liquidação maravilhosa, você podia comprar uma televisão por R$100. Adianta alguma coisa essa informação? Não. Agora, se eu digo para vocês, falo assim, olha pessoal, amanhã, às 7 horas, o bom preço, o supermercado vai ter uma televisão por R$100. Quanto vale essa informação para a gente? Como a gente consegue isso? Então, se eu não sei, eu garanto o seguinte, a gente tem que ir atrás de coisas que a gente saiba. A gente precisa ter essa informação. Eu preciso entender que hoje, sem informação, eu não vivo. O que talvez a gente tenha que aprender é como filtrar as informações que são necessárias, como trabalhá-las, o que é uma coisa nova. É uma coisa que nós temos hoje, eu digo que o Dr. Google nos dá tudo aquilo que eu quero. Eu só preciso saber procurar. Então, cabe a gente ir atrás dessa informação. Cabe a gente entender essa informação de uma melhor maneira, de um melhor conhecimento, certo? Então, a gente tem que entender isso. Uma outra situação que a gente pode colocar é que a gente precisa saber o seguinte, o que é informação, na verdade, né? Veja, informação é algo que eu preciso adicionar valor. O que é adicionar valor? É para ser importante para mim. Então, o exemplo que eu dei da televisão, se eu chego para vocês, olha, ontem teve, semana passada teve, isso não interessa. Então, eu preciso entender o seguinte, que nesse mundo atual, eu preciso pegar os dados, talvez de diversas fontes, e eu criar minha própria informação, eu filtrar a minha própria informação, eu agregar valor à minha informação. Não adianta eu chegar e dizer o seguinte, não, aquela sociedade precisa de água. Se eu não conversei com elas, aquela empresa precisa fazer produto, se eu não conversei com eles. O que é importante para aqueles? Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso agregar valor às pessoas, eu preciso mostrar para elas aquilo que elas realmente querem. E como é que eu consigo isso? Somente se eu tiver uma boa informação. Não adianta ter tecnologia, não adianta eu conhecer o processo, se eu não conheço as pessoas, se eu não conheço a informação, se eu não consigo tê-lo. Agora, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é como a informação vem para a gente, né? Existe uma coisa que a gente sempre diz lá na minha terra, que é assim, toma cuidado para não embrenhar pelos ouvidos, tá certo? Tenha a sua opinião. Por quê? Porque uma das coisas que a gente precisa com relação à informação são algumas características. A informação precisa ser precisa. Veja, o computador ele é maravilhoso, só que se você botar lixo nele, vai sair lixo, ele não faz maravilhas, tá certo? A informação ela é uma coisa que tem que ser precisa. É mais ou menos, né? Que horas vai... Não, ela tem que ser uma coisa que você consiga realmente dar valor a ela. Ela precisa, entre outras coisas, ser completa. Ou seja, eu preciso de fatos que sejam importantes. Fala a verdade, pessoal, no WhatsApp de hoje, quanta coisa a gente recebe que não é interessante, né? Quanto tempo a gente perde com coisas que não são importantes?
Eu não posso mais perder esse tempo. Por quê? Porque o tempo é algo precioso para o gestor. Ele é algo que não volta atrás. Uma outra característica da informação, ela tem que ser econômica. O que significa? Olha, você precisa pegar uma informação, só que ela está lá na Alemanha, eu vou ter que pegar um avião para ir para lá. Não me interessa. Ela tem um custo muito elevado, ela não vale a pena. Vamos tentar economizar de uma certa maneira. Vamos tentar entender que se eu posso pegar de uma outra forma. Ela precisa ser flexível. Ou seja, será que com aquela informação eu não posso fazer desdobramentos? Eu não posso colocar ela para outras situações? E uma outra coisa que eu acho que é importante, não sei para vocês, mas para mim talvez seja mais importante, ela tem que ser confiável. Nessas eleições, provavelmente vocês devem ter ouvido um montão de coisas. Morreram, colocaram, tiraram. Será que é verdade? Né? Eu sempre acho que o gestor ele tem que ouvir o lado ruim, tem que ouvir o lado bom, e ele tem que tomar a sua própria decisão. Então ela tem que ser algo seguro. E ela tem que ser importante para tomar a decisão. Se ela não é importante e eu estou perdendo tempo, ela para mim deixa de ser relevante. Então não interessa isso. Tem que ser simples, tem que ser algo que de repente não adianta eu ter 50 mil informações se eu não vou fazer nada dela. Tem que ser algo, como a gente já comentou, tem que ser em tempo, tá certo? E ela tem que ser verificável. Eu preciso checar essa informação. Será que essa informação realmente ela é verdadeira ou não? Tem condições disso ou não? Tá certo? Agora, pois não. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Você falou das informações, ficou assim, uma dúvida no ar. O que seria uma informação flexível? Uma informação flexível é aquela informação na qual eu consigo, com a mesma informação, a gente vê isso muito na área acadêmica, certo. É poder aproveitar aquela informação e colocar ela em vários sentidos, em vários desdobramentos. Aproveitar ela e fazer várias dinâmicas, e não achar uma coisa estanque somente. Quer dizer, perfeito. Eu posso pegar aquele café, vamos dizer assim, e fazer um café puro, posso botar ele com leite, eu posso botar ele no chá. Certo. Ou seja, como é que eu vou trabalhar essa informação da melhor maneira possível? Por exemplo, eu sou pedagogo, como a teoria de Piaget é usada na fonoaudiologia e na pedagogia. Exatamente. Quer dizer, eu preciso pegar. Ela não pode ser, senão ela fica uma coisa chata. Quer dizer, é como se fosse conversa de cara de economia. Já viu o que economista falando? A gente não entende nada que eles falam. Tá certo? Com todo respeito a quem é economista, pelo amor de Deus, mas é verdade. Né? E a gente tem uma coisa que é muito interessante, né? Não porque a gente não faz porque não tem tecnologia, não porque a gente não faz porque não tem internet, não porque a gente não faz... desculpa, mas não é por aí. O que é tecnologia? Tecnologia é aquilo que a gente usa na nossa vida diária, na nossa vida pessoal. Um livro é uma tecnologia, porque eu preciso dele para poder entender e crescer. Se eu sou numa localidade na qual eu só tenho giz e apagador, aquilo é minha tecnologia. O que nós estamos dizendo, lápis é tecnologia, caneta é tecnologia, são ferramentas diferenciadas de tecnologia. Então, a gente pode dizer o seguinte, que eu preciso de uma tecnologia que é o quê? É uma ferramenta, é uma técnica que eu vou usar naquele momento, naquela época. Eu conheço algumas pessoas que, infelizmente, eles contratam, né, pagam uma nota, grandes empresas que pagam uma nota para dizer que, nossa, essa é a última tecnologia. Para quê? Eu nunca vou esquecer, pessoal, de uma vez que eu estava trabalhava numa farmácia, isso há muito tempo atrás, acho que a maioria de vocês nem tinha nascido, que na farmácia tinha um vídeo, né, uma tela, que na época era pequenininha, era preto e branco. E eu virei pro cara e falei assim, nossa, vamos comprar uma tela colorida, né? Estava começando, a tela colorida era muito cara. Falei, mas vale a pena, ela vai ficar mais bonita. Ele só fez uma pergunta para mim. Essa tela colorida vai fazer com que a farmácia vende mais? Não. Eu falei, muito obrigado, vamos continuar com a tela preto e branco. Ou seja, não adianta ter uma tecnologia que não vai fazer eu render mais. Então, pelo amor de Deus, cuidado quando alguém diz para você que você precisa da alta tecnologia. Não, talvez a gente não precise da última tecnologia. Eu preciso, aquilo que eu falei no início, entender o processo para aí sim definir a tecnologia. Agora, não se preocupem, porque tem muita empresa multinacional que ela utiliza a tecnologia
para informatizar o erro. Mais nada. Eu preciso entender o processo. Entendendo o processo, eu encontro a tecnologia mais adequada, e não ao contrário. E com isso, ao encontrar a tecnologia, eu preciso de algo que é muito difícil: decisão. Decisão é o ato de decidir. Significa fazer uma opção entre alternativas de solução que sejam viáveis de serem aplicadas àquela situação. Se não tiver alternativa, pessoal, não há decisão. Eu só tenho certezas. Decisão é algo muito, muito complicado. Por quê? Porque eu nunca mais vou esquecer numa aula de mestrado que eu vi uma coisa que diz o seguinte: decisão é um ato solitário. Eu só consigo decidir e toda a responsabilidade vai para mim. Por melhor que eu seja, por melhor que eu faça, a decisão é sua. Então vamos decidir entre aquilo que é viável, ou seja, se eu fosse fazer isso, se eu fosse fazer aquilo. Não, isso se não existe. Quais são as soluções viáveis? São essas? Vamos tomar a decisão, certo? E a gente vai ver que, de repente, pode ser que eu erre. E errar, literalmente, em algumas situações, ela é necessária. Ela vai ser necessária. Agora, não vamos perder tempo, não tem alternativa, não há decisão, somente certeza. Vamos tocar, vamos em frente, vamos fazer. Né? Aquilo que foi dito, o mais importante é você ter atitudes para fazer e não esperar que aconteçam o que façam. De novo, vamos parar de terceirizar, né, a culpa da gente. Né? Existem algumas frases bem interessantes no texto, né? Uma delas diz o seguinte: que algumas vezes a decisão que tomamos motivarão os aplausos da grande maioria, mas outras vezes seremos objetos das mais despidadas críticas, de acordo com o ditado popular. Nem todos somos pera em calda para todos, nem tampouco todos gostam do doce de pera. O que acontece é que não podemos decidir em busca de aplausos, e nem apenas para evitar as críticas. Augusto Branco, ele tem algumas frases que é interessante. Eu peguei essa, que eu achei bem legal. Fala o seguinte: é difícil tomar uma decisão quando ser justo não significa ser bondoso. Na minha vida da Pilar, que é uma grande empresa de multinacional com relação a fábrica de biscoitos e massas, havia algo que eu nunca mais esqueci. E existe uma pessoa que era muito chata, extremamente chata. Era meu funcionário. Ele era um dos melhores funcionários. Não é o lado pessoal que envolve. Eu acredito que tem muita gente que eu gosto, que eu saio, que eu converso, que nunca trabalharia comigo. E tem gente que talvez eu não goste tanto, mas eu gostaria. A decisão, ela não é para ter aplausos, ela é para ter resultados. Por isso que se tem uma decisão. E dentro do texto também existe uma outra frase que é exatamente isso. Para tomar decisões, não existem fórmulas mágicas. Nem podem ser fixadas rotas ou pautas comuns. O que interessa mesmo é a experiência. Quanto mais experiência se tem a administrar, maior vai ser o seu conhecimento da necessidade de quê? De consultar pessoas competentes e conhecedoras do tema antes de decidir. Não queira se achar demais, como se diz aí. Não seja prepotente. Procure as pessoas. Converse com as pessoas mais velhas. Converse com o pessoal da sua comunidade. Converse com as pessoas acima de você. Converse com os seus pares, para que a gente possa trabalhar. O que nós temos que entender, que aí Albert Einstein também disse, é que toda decisão acertada é proveniente da experiência, E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. A gente tem duas formas de aprender na vida. Uma é pelo amor e a outra é pela dor. Se a gente pudesse aprender pelo amor, maior. Mas, eventualmente, a gente sempre aprende mais pela dor. Então, vamos aprender com os outros também? O que é isso, né, pessoal? Que figura seria essa, né? Isso é um gelo no meio do oceano. Eu só enxergo o gelo, não consigo enxergar mais nada. Eu só enxergo o céu. O que seria isso, né? Na verdade, isso daí é uma foto que dizem que é verdadeira de um iceberg. E ele, para mim, é um perfeito exemplo de uma visão sistêmica. E o que significa uma visão sistêmica? Nada mais do que uma visão sistêmica significa uma visão do todo. Eu preciso conhecer o todo. Antes de nós entrarmos na área de recursos materiais, antes de nós entrarmos na área de recursos financeiros, é importantíssimo que você, como gestor, seja do que você seja gestor,
da pessoa que tem um carrinho de pipoca no meio da rua, a pessoa que é gestora da Ferrari de uma grande empresa, de tudo. Eu preciso conhecer o meu todo. Por quê? Porque senão a gente é Titanic. A gente só enxerga a parte de cima, vem um iceberg e derruba a gente, e a gente vai sempre dizer que a culpa é do outro, e nunca a gente. Eu preciso entender que a visão sistêmica ela é fundamental para um gestor. Somente eu tendo conhecimento de todo da minha empresa, somente eu tendo conhecimento das pessoas, somente eu tendo conhecimento dos recursos que eu posso vir a ter, somente eu tendo o conhecimento da infraestrutura na qual eu estou inserido, é que eu consigo tomar decisões. E, de novo, lembre, independente do que você fizer, decisão é um ato solitário. Ela vai sempre cair sobre a pessoa na qual está decidindo, né? E não necessariamente. Por quê? Porque na decisão, quando acontece, você fez uma decisão perfeita, todo mundo vai dizer, eu te disse, eu te aplaudi. Se você fez uma decisão errada, todo mundo vai falar, eu não te disse para não fazer, eu não te disse para não acontecer, né? Então, tomem muito cuidado antes de começar qualquer coisa, entendam o seu processo, entendam o seu negócio, entendam a sua ação social. Uma pergunta para não perder o bonde, que eu acho que vai ajudar os nossos alunos. Vamos lá. Várias. É o seguinte, muitos dos nossos alunos do curso, eles são de colégios populares, e que participam de uma organização e de uma direção colegiada. Sem dúvida. Ok? Então, por exemplo, você fala que a decisão é um ato solitário. Quando a direção é colegiada, é tomada por 3, 4, 6 pessoas, dependendo do número da direção colegiada. Essa decisão não fica mais fragilizada ou as relações dentro dessa direção, sobretudo se a decisão for errada, não fica pontual nas relações internas da direção? A decisão colegiada ela tem duas características que são bem interessantes, né? Eu acho que a primeira é você dividir a culpa. Né? Então você divide a culpa para que todo mundo seja culpado ou que todo mundo seja colocado como a decisão foi feita por tudo. Mas quando a gente estuda a decisão, seria muito interessante. Sempre vai ter o decisor maior. Mesmo que seja colegiado, por mais que se diga que seja colegiado, sempre vai ter alguém que vai puxar para uma determinada decisão. E nesse colegiado, o importante é, se você acredita na sua decisão, se você tem fé na sua decisão, cabe a você influenciar o decisor maior, cabe a você influenciar o colegiado, porque aquilo você acredita. E aí continua sendo uma decisão, sendo um ato solitário. E você vai compartilhar, mas ele continua sendo um ato solitário. Entenda que não é uma coisa ruim, mas nesses casos que você disse, dessas pessoas que estudam e fazem nesse colégio, tem que identificar quem é o decisor, né? Porque ele vai existir, por mais colegiado que seja. Certo. Os recursos, pessoal. O que são recursos, né? É tudo aquilo que gera ou tem capacidade de gerar riqueza no sentido econômico da palavra. No nosso caso, especificamente, a gente vai trabalhar com recursos materiais, né? Que também existem recursos patrimoniais, também existe o recurso de capital, que é outro módulo que a gente... Outro módulo não, mas desculpa, outra parte que a gente vai falar, e humano e tecnológico. Os materiais patrimoniais, eles têm algumas características interessantes que a gente vai discutir, que são físicas, né? São bens tangíveis na sua grande maioria, né? O capital trabalha a parte talvez mais sensível do ser humano, que é o bolso. E o humano somos nós, né? E que somos com certeza talvez a parte mais importante. E o tecnológico, né? No próximo slide a gente vai conseguir enxergar isso de uma maneira bem interessante. Por quê? Porque os recursos eles são subdivididos nesses 5 itens. Quando eu falo de material, eu falo de uma coisa chamada estoque, né? Todo mundo já conhece o estoque, né? Se você abrir a sua geladeira, você tem uma série de estoques lá dentro.
Se você abrir o seu armário, né, as mulheres provavelmente vão ter estoques de vestidos e de roupas e de sapatos. Estoque é algo bom? Só que a gente vai ver na frente que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Né? E como é que funciona isso dentro de uma empresa, seja ela qual for? Eu vou ter o que nós chamamos de materiais auxiliares. O que são materiais auxiliares? São o nosso material do dia a dia. Sabe aquele cartucho que faltou quando você quis imprimir uma coisa? Isso é um material auxiliar. Aquela folha em branco que faltou quando você quis, aquela caneta que nunca funciona, ou aquele lápis que não tem, isso é um material auxiliar dentro da situação na qual você está envolvido. A matéria-prima, se a gente estivesse falando de uma fábrica, por exemplo, a Pilar, que faz massas e biscoitos, a matéria-prima seria a farinha, a matéria talvez principal nesse sentido. Se a gente fala isso em produtos em processo, ela começa a pegar a farinha, ela começa a transformar, por exemplo, num biscoito. Mas ainda não é um biscoito, vai precisar ser assado. E quando a gente tem o produto acabado, é aquele biscoito que a gente vai comprar. Para isso eu preciso do quê? Compras. Eu preciso saber comprar. É muito comum, né? Eu sempre brinco com meus alunos, faz o seguinte, que normalmente o homem nunca sabe comprar, né? A mulher pede para ele comprar carne e ele volta normalmente com biscoito, chocolate, tudo menos a carne, menos o que precisava, água, refrigerante, e que a mulher sabe comprar, né? Sabe comprar de uma maneira bem interessante. Só que como gestor eu preciso saber comprar. Se eu vou fazer uma obra social, eu preciso entender o seguinte, qual é essa necessidade? O que ela precisa? Que matéria-prima é básica? Que material auxiliar eu preciso? Tudo isso, se a gente for olhar nessa confusão aí, precisa de uma logística. Eu preciso trabalhar isso de uma forma que tenha um fluxo correto, tanto de informação quanto de material. E isso nos leva a quem? Aos nossos fornecedores, certo? Do outro lado, eu também não posso esquecer que eu preciso do patrimônio. O que é o patrimônio? São as instalações que a gente tem. São a parte elétrica, a luz é um patrimônio que a gente possa muitas vezes trabalhar, as instalações que a gente tem, os equipamentos que a gente tem, o prédio que eu tenho. Para que isso tudo? Para que a gente possa, de uma certa forma, atender o que nós temos aí nesse slide, o cliente. O cliente é a pessoa mais importante. Seja ele um cliente na qual eu posso atender de uma maneira que seja social, seja um cliente que vai comprar algo. E ao longo disso eu tenho capital, eu tenho dinheiro, eu tenho ser humano, eu tenho tecnológico. Nesse módulo a gente vai se restringir ao material e ao capital. E é nesse que a gente vai começar a trabalhar um pouco a partir de agora. Né? Então, de estoque, pessoal. O estoque é aquele negócio, né? Essa frase eu acho ótima, né? A gente deve sempre ter o produto do que o meu cliente, seja interno, seja externo, seja um computador, seja um tablet, um computador que tem a voz, ou um tablet que tem a voz, ele necessita, mas a gente nunca pode ser pego com estoque. Faz um favor para mim, vai lá na sua farmácia, dá uma olhada e vê quantos remédios estão vencidos. O que significa isso? Que você pagou por algo que você não usou. Dá uma olhada, dá uma geladeira. Sabe aquela promoção que você mandou lá o teu marido comprar? Ele trouxe 5 bandejas de iogurte porque estava em promoção? Dá uma olhada, isso já não está vencido. Veja quantas coisas nós jogamos fora. Vá numa feira e veja quantas coisas estão no chão. Estoque é isso, eu preciso tê-lo, mas eu preciso usá-lo. E não posso ter muito. Santana, você está dizendo que não precisa comprar muito? Não, estou dizendo que compre o necessário. Somente o necessário. Então, que problemas a gente pode ter quando a gente vai gerenciar estoque, quando a gente trabalha com as outras áreas, né? O que as outras áreas acham? E aí a gente entra numa coisa bem legal, que a gente vai ter que ter alguns conflitos, né? Que são saudáveis. Por quê? Porque quem cuida da área financeira não quer ter estoque, né? É a mesma coisa que um pai quando vai comprar vestido para a filha. Ele sempre acha que a filha... o homem nunca vai entender porque que a filha vai num baile em 15 anos, em quatro vezes no mês, e cada mês, em cada baile, ela tem que ter um vestido diferente. Isso para ele é um estoque absurdo, porque ele não vai querer gastar uma grana. Quer dizer, porque ele não vai, né? Mas pai sempre faz isso, né? Vai acabar comprando um vestido para ela. Por quê? Porque o homem botou um terno, uma calça jeans, um sapato, ele está ótimo para 15 festas, nem só para as 4. A área financeira, pessoal, sempre vai querer reduzir o gasto, seja com a grana, seja com armazém. Por que armazém? Porque, gente, guardar precisa de espaço. E ao precisar de espaço,
Eu estou pagando luz, eu estou pagando um ar-condicionado, eu estou pagando alguém para fazer isso. Do outro lado, o que tem? Qual é o conflito? Compras. Compras, né? Não sei se vocês já foram em algum lugar onde você tem um supermercado, você pode comprar uma água ou comprar 12 águas. Normalmente, 12 águas serão mais baratas do que uma água. E o que compras quer fazer? Menos pedido, menores preços. Compra quer ter estoque alto. A produção, se você tiver produzir, por exemplo, esse biscoito que a gente está falando, quer muito estoque. Eu não quero parar, eu quero mudar de chocolate para morango, de morango para banana, de banana para limão. E o comercial quer ter tudo, né? Ele quer vender tudo. O que a gente brinca e diz o seguinte, que o comercial vende aquilo que não tem, tá certo? E produção usa aquilo que o comercial não vende. Então a gente entra nessa briga. E a gente que está nessa área de gerenciar estoque, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não deve entrar nessa briga. A gente tem que trabalhar da maneira correta, da maneira que a gente consiga ter estoques baixos que atendam a todos, e não somente a um ou outro. Então a gente precisa evitar esse conflito. Tomem cuidado. Lembre-se da sua casa. Só isso. Compre aquilo que vai comer. Antigamente eu digo, como dizia meu pai, né, minha mãe, bote no prato somente aquilo que vai comer. Não desperdice, certo? Eu não sei como é hoje, mas no meu tempo, se a gente desperdiçava, não era tão legal a situação, não. Existe algo na área de materiais que poucas pessoas dão importância, mas que é fundamental, é receber o material. Santana, é muito fácil de você receber material. Você vai lá, pega, assina e vai embora. Não é assim que acontece. Eu me lembro de um caso, e eu nunca mais vou esquecer, que eu recebi alguns computadores numa empresa que eu trabalhava. E na boa fé, né, que a gente acredita, eu assinei aquele recibozinho embaixo da nota que a gente destaca, né, sabe, aquele meio retangular, que a gente até não dá muito valor, assina de qualquer maneira. O cara chegou, entregou, eu assinei. Pessoal, me lembro como foi hoje, ele estava na porta, e assim eu abri a primeira caixa. Eu abri a primeira caixa, eu percebi que faltavam alguns equipamentos. Eu falei, ei, rapaz, por favor, me ajuda aqui, olha, está faltando. Ele simplesmente virou, abriu a porta, e na saída falou, olha, sinto muito, você já assinou o papel. Ao assinar o papel, significa que você já era, você perdeu tudo. Então a função principal de quem recebe o material, seja ele qual for, é o quê? Conferir. Né? Na época eu trabalhei no supermercado, sabe o que o pessoal fazia nas caixas de uísque? Faltava sempre um no meio. Se você não confere, você perde. Além de conferir, o que eu preciso fazer nessa recepção? Desembaraçar. Eu preciso desembaraçar de uma maneira muito rápida. Então, o que faz uma pessoa que planeja na área de recepção de materiais? Primeiro, confira. Verifique se a quantidade está correta. Verifique se aquilo que foi pedido é aquilo que chegou. Não tenha preguiça. Abra, se for o caso, abra todas as caixas. Mas, Santana, são centenas. Se você não confia no seu fornecedor, abra. Porque depois que você assinou o papelzinho, já era. Para você pedir isso vai custar tempo, vai custar dinheiro. Como é que eu posso, então, fazer isso? Veja, você tem algumas maneiras de trabalhar com isso. Eu posso entregar para o meu conferente, por exemplo, que nós chamamos de uma via às cegas. O que é essa via às cegas? Ela só tem um material. Então, nós temos, por exemplo, algo que seja resma, lápis e caneta, sem a quantidade. A pessoa que vai receber, confere, verifica, coloca lá a quantidade, entrega para um gestor, e ele vai pegar realmente, vai ficar, realmente tinha 12, o pedido tinha 12, bateu, não, olha, eu pedi 10, veio 9. Entenda que a mais ou a menos é problemático, certo? Nunca somente um. Então, a gente precisa entender que a maioria, a contagem de recebimento é algo crítico. Existe muito mais roubo na área de recebimento do que na área de expedição. Então, tomem cuidado com isso. É muito fácil roubar no recebimento, certo? Então, o que a gente tem? Outras frases que são interessantes, né? Referindo-se a comunidades, obras e instituições da Companhia de Jesus, a administração de bens e materiais é, em delas, um aspecto muito importante e necessário para o seu funcionamento. Sem ela, eu posso quebrar uma obra social de grande importância. E para isso eu preciso de novo voltar lá para trás, por isso que estudos têm elos. Quando o único instrumento que você tem é um martelo,
todo problema que aparece você trata como um prego. De novo, se eu não entender o bem material, vai aprender. Vamos conversar, vamos ver quais livros eu posso indicar, vamos ver que sites vocês podem ver, mas entendam a importância de administrar o bem material. Principalmente que a maioria deles não é nosso. Né? Se eu trato bem da minha casa, por que eu não vou tratar bem das instituições na qual eu estou trabalhando? Que diferença é essa? Isso não existe. Então, não sei, por favor, não pense que todo problema é prego, não, né? Por favor, né? Vamos trabalhar isso de uma maneira mais proativa, vamos dizer assim, né? Continuando, a gente diz o seguinte, alguns dilemas da área financeira, né? Já que a gente falou da área material, agora a gente começa a trabalhar um pouco na área financeira. O material que vocês têm é extremamente rico, extremamente detalhado. Eu aconselho que vocês leiam não só uma vez, eu aconselho que vocês releiam. Eu tive a oportunidade de colocar vários, como é que a gente fala? Marcadores de texto para poder dar essas frases, porque sinceramente, eu confesso que é um dos melhores materiais que eu li. Não conheço o autor, não tenho aqui, né, puxando o saco de ninguém. É que é muito bom, ele conseguiu escrever de uma maneira muito fácil, né, e para uma instituição que é religiosa, de uma maneira muito gostosa de ler. Então, a ideia é dar algumas dicas simplesmente para vocês, né, os detalhes do lá. Primeiro, elabore e mantenha relatórios gerenciais. Tenha controle financeiro. Tenha indicadores, números sempre atualizados. Por favor, se você é uma pessoa que pega a sua conta e só olha de vez em quando e não sabe nem para qual extrato, não sabe quanto você tem, mude. Mudar é tão bom. Comece a controlar diariamente. Santana, eu não consigo, pelo amor de Deus. Se você tem um telefone chamado aquele telefone smartphone, eu te dou a dica. Tem alguns sites que você controla diariamente. Você bota lá, ele só faz o quanto você gasta. Tenha indicadores, tá certo? Tenha números. Os números são fundamentais para o seu trabalho. Sem eles, você realmente não trabalha, você não vai conseguir saber para onde você vai. É aquela famosa frase, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer vento me leva, tá bom. Uma outra coisa é o seguinte, não seja, desculpem as mulheres, pelo amor de Deus, mas não sejam como as mulheres no final do ano, né? Que saem para comprar, que verificam que querem comprar tudo. Mantenha estoques em níveis compatíveis com o que você tem. Se você vai vender, não adianta se você chegar e dizer o seguinte, né? Eu sou um feirante, eu vou vender 100 melões. Não compre 150, compre 100. Evite o excesso de compra. Não compra aquilo que você acha que você não vai usar. Não, mas tá, né? É engraçado, né? Pelo menos eu não sei vocês, mulheres que estão me ouvindo, mas as mulheres que eu falo normalmente é o seguinte, é uma oportunidade. Não, na área de gestão não tem oportunidade, tá certo? A oportunidade é, se eu preciso de 100, compro 100. Não vou comprar 101 e não vou comprar 99. Eu preciso ter uma coisa bem amarrada, né, com relação a isso. Como eu faço? Indicadores. Eu vejo o meu estoque, eu verifico lá novamente e trabalho com meus indicadores. O que mais? Despesa fixa. Veja, é muito engraçado quando você pega agora no final do ano, né? Ou Dia dos Pais, ou Dia das Mães, ou quando você tem que pagar o IPVA do carro, o IPTU, as pessoas falarem assim, meu Deus, o IPTU veio, como se ele tivesse caído do céu, né? Como se de repente, Dia das Mães, como se nunca houvesse Dia das Mães em momento nenhum na face da terra. Estou sem dinheiro para pagar. Cara, você não sabia não que ia acontecer isso? Você que tem filho não sabe não que em janeiro você está perdido, para não dizer uma outra palavra, porque você vai ter que pagar a farda do seu filho, você vai pagar a escola do seu filho, você vai ter que pagar o material do seu filho. Tem um controle permanente do que você gasta. Dá para você fazer numa planilha Excel isso. Eu sou tão assim com essas coisas que eu dou uma planilha para até 2019, já coloco tudo lá, eu sei quanto eu vou gastar para saber o seguinte, cara, eu recebi o 13º. Vou guardar ou vou gastar? E eu consigo olhar. Veja se você tem capacidade. Então, não adianta você querer contratar mais uma pessoa se você não tem jeito como pagar essa pessoa, né? A gente fala muito aqui, né, nos meus alunos, seja de qual curso, administração, logística, seja que eu falo o seguinte, no mundo atual,
Não vale mais a pena. A palavra eu acho, ela serve para quem talvez esteja no início da sua vida. Você tem que ter certeza. Para você ter certeza, você precisa de números. Eu preciso contratar mais uma pessoa. Por quê? Essa é a pergunta que eu faço. Me prove que você precise. Me diga como você vai contratar. O que ela tem que fazer? Não que não precise, mas aonde vou? Eu preciso ter mais um computador. Será? Será que a gente precisa mesmo? Controle a sua despesa fixa. Identifique as quais são. Quais são as despesas fixas? Luz é fixo, água é fixo, telefone é fixo. Se você tem internet, é fixo. Se você tem funcionário, eles são fixos. Se você tem que pegar IPTU, ele é fixo. Isso não vai mudar, pessoal. O que pode acontecer é que essas despesas fixas podem ser variáveis, se você gastar mais ou menos, se a luz aumentar ou diminuir. Mas você tem uma ideia. Ninguém pode ser pego de surpresa. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, Lucílio? Eu tenho o Natal. Eu vou ter que dar presente. Eu não sabia. Eu esqueci que dia 25 de dezembro é Natal. Né? Cara, eu não sei de nada disso. Por favor, procure a orientação do seu contador. Santana, você sabe tudo sobre a área tributária? Não sei não. Eu sei muito pouco. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso entender como é que faz a carga tributária. Na logística, a gente diz o seguinte, tem uma coisa que é muito interessante, talvez vocês não saibam. Aqui em Recife, a gente manda um material para João Pessoa, troca a nota e vem entregar num grande supermercado, por uma questão de ética, não vou poder falar. Ele anda simplesmente, pessoal, mais de 300 quilômetros por causa da carga tributária. Entenda a carga tributária. Você não tem capacidade, você não tem paciência, você não tem vontade? Pergunta para um contador de confiança. Entenda essa carga tributária, porque acredito o seguinte, que muitas vezes a carga tributária pode e é um grande redutor de custos dentro da sua empresa. É só precisa saber de uma maneira correta. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar é erro. Santana, você vai falar de erro? Vou. Porque a gente erra todo o tempo, tá certo? Quanto é que vale onde vocês estão? Quanto é que vale essa área social? Quanto é que vale esse empreendimento, esse teu patrimônio? Não sei. Não sabe. Eu preciso saber. Você precisa saber elaborar esse valor patrimonial da sua empresa. Você precisa elaborar um balanço patrimonial da sua empresa. Você precisa fazer um inventário das suas coisas. Por quê? Porque elas não são suas. Principalmente por causa disso. Elas são da sociedade na qual você pertence. Né? Um erro muito comum foi isso que a gente acabou de falar. Né? Qual é a minha despesa fixa? Muitas vezes, as pessoas... Existe algo que é muito errado e, infelizmente, muito comum. A famosa caixinha, né? O que é caixinha? É aquele dinheiro que você usa para comprar uma água, que você usa para comprar um lápis, uma borracha. E as pessoas às vezes fazem o quê? Bota esse dinheiro aí, depois eu pego. Bota esse dinheiro aí, depois eu pego. Acreditem em mim, a gente gasta muito mais quando a gente tem pequeno dinheiro no bolso, por exemplo, do que quando a gente tem um grande dinheiro no bolso. Separe o que é seu, o que é da empresa. Não misture as duas coisas, tá certo? Não coloque coisas para lá e não tire coisas que não são suas. Tenha essa separação naquilo que você realmente trabalha, naquilo realmente que você acredita que tem necessidade. Né? A brincadeira que eu faço é a seguinte: você não quer mais gastar dinheiro? Pega todos os seus trocados e uma nota de R$100. Eu vou te garantir que é muito mais difícil você gastar R$100 do que 10 de 10. Porque 10 de 10 você vai comprar uma água, vai comprar um chiclete, vai comprar um jornal, e R$100 você não vai conseguir fazer isso. Um erro muito comum é que as pessoas não planejam. Né? A gente não planeja, e planejar, vocês tiveram aula, é fundamental. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa planejar. Eu não preciso planejar para amanhã, eu preciso planejar daqui a 5 anos. Aonde eu, Santana, quero estar daqui a 5 anos. Aonde eu, Carlos, quero estar daqui a 5 anos. Onde Lucílio quer estar daqui a 5 anos. Porque só assim eu vou construir escadas, eu vou construir passos para chegar lá. E às vezes a gente começa uma obra, a gente começa uma empresa sem um planejamento correto, sem fixar metas, sem que a gente consiga... mas apareceu. Dizem que os japoneses perdem 98% do tempo dele planejando e somente 2% executando. Será que muitas vezes a gente não começa algo sem planejar?
Será que muitas vezes a gente não consegue entender que a gente precisa trabalhar mais essa parte de planejamento para que a gente não corra no investimento que esteja errado? Então, fixe metas, coloque algumas restrições, faça uma avaliação precisa daquilo que você realmente acredita, daquilo que você realmente precisa. Outro, por favor, não acumule dívida não utilize recurso emprestado. Eu também tenho uma outra mantra que diz o seguinte: a pessoa que ganha R$500 e não sabe viver com R$500, essa pessoa não vai saber com R$5.000. Essa pessoa não vai saber viver com R$50.000, porque ela não aprendeu a viver dentro da sua realidade. Não acumule dívida, não utilize recurso emprestado, tome cuidado com a alta taxa de juros. Se a alta taxa de juros estiver muito alta do teu cheque especial, procure o CDC. Eu não posso nem falar isso, mas toma cuidado que o gerente do banco talvez não seja a pessoa mais interessante para você conversar, tá certo? Por quê? Porque ele vai querer muitas vezes tirar, leia mais, converse com ele, mas assim, tome cuidado porque ele vai sempre te jogar por algo que é interesse dele. Então, vive dentro da sua realidade, não faça dívidas, tá certo? Quais são os erros também comuns? Eu não tenho a mínima ideia como é que faz para cuidar de porco, porque eu nunca cuidei de porco. Então, não adianta eu trabalhar com porcos. Não. O que você sabe, Santana? Logística. Então, vamos fundo, vamos trabalhar numa área de transporte. Então, veja existe uma palavra em inglês, né? Afinal, a gente vive no Brasil, né? E tudo que a gente vive no Brasil, a gente fala muito inglês, né? Expertise. O que é expertise? Experiência. O que você é bom? Você é bom em fazer cachorro-quente? Faça. Faça o melhor. Você é bom em fazer gestão de recursos? Faça. Você é o melhor. Tome cuidado com remuneração. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, tá certo? Todo mundo quer ser a pessoa que ganhe mais. A gente precisa entender a situação financeira da empresa. Tome cuidado com os custos da empresa, né? Tome cuidado com os controles. A gente precisa ter controles. Eu preciso gerenciar corretamente a minha empresa. Eu preciso trabalhar corretamente com as compras, com as vendas, com o estoque. Uma outra situação tenha um plano de negócios compatível com a realidade do mercado. Se o mercado quer água, não venda suco de laranja, certo? O mercado hoje, não, mas eu sou o melhor, eu tenho uma competência em vender televisão em preto e branco. Ninguém vai comprar televisão em preto e branco hoje, pelo amor de Deus, certo? Vai comprar de LED, de ultra LED, a televisão até que agora envolve a gente, daqui a pouco você está dentro da televisão. É isso que o mercado deseja, né? Uma outra situação, só para a gente contextualizar isso que está no texto, é o seguinte: questionar a ideia dos ou das religiosos como pessoas generosas e servidores, sacrificados ou sacrificadas, ao contrário da ideia atual de custos, planejamento, financeiro e justiça, no que se refere a prestar conta racional das coisas e dos gastos. O fato de eu ser religioso não significa que eu não tenha que tomar cuidado com os meus gastos. Não significa que eu não tenho que ser uma pessoa racional. Não significa que eu não tenho que me preocupar de uma maneira correta com os gastos na qual eu estou envolvido. Eu preciso muito mais, pelo fato de ser religioso, muito mais por estar fazendo uma obra social, muito mais do que uma empresa na qual a pessoa simplesmente não se preocupa. Pelo fato de eu fazer uma obra social, eu preciso cuidar dos meus custos, eu preciso fazer um planejamento financeiro, eu preciso trabalhar de uma maneira que seja coerente e justa. Sobretudo, porque muitas vezes as nossas obras têm investimentos de terceiros. Sem dúvida, Lucílio, muito bem colocado. E eu não vou investir novamente se você não fizer uma prestação de contas corretas. Por quê? Porque eu vou investir uma vez em você. Se você fizer algo errado, nunca mais vem esse recurso. Pode esquecer, vai embora. E a gente pensa, não, esse recurso vem. Não vem. Né? Eu sempre brinco que pai e mãe só tem dois, o pai e a mãe, e eles não vão ficar. A gente precisa trabalhar de uma maneira correta. Benjamin Franklin ele tem uma frase que é muito interessante: tenha cuidado com o custo pequeno. Uma pequena fenda afunda grandes barcos. Não é os grandes desperdícios. Então a gente fala assim, meu Deus do céu, eu gasto muito, eu não vou mais pagar, né, uma burrice, mas tudo bem, pagar a escola do meu filho porque custa XYZ, um valor tal.
Mas em compensação, você continua comprando iogurte, biscoito, né, chocolate, e esquece o fundamental. Ah, não, mas é R$1, R$2. R$1 aqui, R$2 lá. O brasileiro precisa se acostumar que R$10 por mês, pessoal, que é um custo pequeno, significa 120 por ano. Eu preciso anualizar, eu preciso colocar no ano as coisas. R$120 eu faço muita coisa, né? E esse autor, John Gabritz, diz o seguinte: um dos grandes segredos da sabedoria econômica é saber aquilo que se não sabe. Se eu não sei, pergunte. Pergunte para quem você quiser. Pergunte para as pessoas que estão trabalhando com você. Pergunte para os outros. Pergunte para outras pessoas. Vamos conversar. Vamos nos comunicar. Vamos ter informação. Porque, como o Lucílio bem colocou agora, se esse recurso que você obteve, muitas vezes suado, muitas vezes doído, muitas vezes demorado, se não for bem usado, nunca mais será utilizado novamente. Nunca mais você terá dessa fonte isso. Por quê? Porque se os países onde vem isso, há uma necessidade muito, muito grande de se trabalhar com indicadores, com custos, com situações interessantes. Eu acho que é isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. Deixo aí o meu telefone. Nós temos uma pergunta. Ótimo! E pergunto só para me lembrar o seguinte, né? Uma frase que eu gosto muito, né? Ter problemas é inevitável. Ser derrotados por eles é opcional. Problemas, pelo amor de Deus, todo mundo tem, tá certo? Mas não sejam derrotados por eles. Nós temos uma pergunta minha. Ótimo. Então, a minha é uma pergunta um pouco capciosa. Ótimo, se eu souber responder, vamos lá. Se eu não souber, mas eu não sei. E vamos em frente. Você falou algo do planejamento que eu gostei muito, né? A questão de levantamento de dados. Nas minhas palavras, eu vou traduzir assim, como uma pesquisa de campo anterior ao projeto, é isso mesmo. que você tem que fazer, tal, e apresentar os dados. Então, os indicadores, né? Essa questão dos indicadores. Uma coisa que eu fiquei matutando é a questão os passos para elaborar um valor patrimonial. Certo. O que isso coloca nesse valor patrimonial? Porque eu acho que quanto mais elencado os indicadores do que você possui, dos teus recursos humanos, né? Quanto mais elencado, tanto melhor será para o investidor, ou não? Você tem toda a razão. Então, eu queria ver como... a minha pergunta é essa questão do valor patrimonial, que muitas vezes eu vejo que eu tenho uma cadeira, mas eu não valorizo tanto, e dou para minha tia, para minha avó, para minha cunhada. Tá lá mesmo, né? Entendeu? Isso me remeteu a uma situação pessoal. Eu lhe confesso que durante algum tempo da minha vida eu não era um detalhista, né? Justamente talvez por essa cultura brasileira que a gente não valoriza os detalhes, né? Parte da minha família é alemã, parte da minha família é de São José da Laje. Então, parte alemã de Blumenau e parte de São José da Laje, né? Que é lá de Maceió. Então eu digo que eu nasci em São Paulo, então eu digo que eu como virado a paulista, com macaxeira frita e Eisbein, né? E junta tudo isso e dá o que eu sou. O que tem essa cultura alemã que eu aprendi? Quando você não tem, e isso minha mãe me dizia muito, principalmente no início da guerra, as pessoas pegavam a uva, chupavam a uva, né? Porque hoje é tudo uva sem caroço, né? Hoje a gente é chique. Antigamente eles chupavam a uva e tiravam e jogavam a casca do lado. Aquela casca, Lucília, ela é utilizada para fazer uma geleia, porque a gente não tem. A gente precisa entender que, para eu investir no seu projeto, eu preciso saber o seguinte: quantas águas você vai ter? Qual é o custo dessa tua cadeira? Quantos lápis você... Qual é a tua mesa? Quanto custa? Detalhe é fundamental. E eu me lembro que uma vez o meu chefe me cobrou exatamente isso que você está me dizendo, exatamente isso. Eu virei para ele assim: você tem toda a razão, eu preciso aprender a trabalhar com detalhes. Eu não posso simplesmente pegar minhas coisas e achar que eu não tenho, eu preciso ter essa valorização patrimonial. Quanto é que vale o que eu tenho? Para eu poder, inclusive, não só dar valor, mostrar para quem vai investir em mim e mostrar para a sociedade o quanto eu consegui, o quanto é importante aquilo.
Tá certo? Certo. Não sei se eu te respondi aí. Não, sim. Eu estou esperando a pergunta do Paulo. Ele falou que tinha uma pergunta aqui. Professor Santana, em primeiro lugar, eu quero confessar ao senhor que gostaria de ser aluno seu. Obrigado, Paulo. É isso. Esquece o professor. Pode Santana que professor somos todos nós. Todos nós aprendemos um com o outro. Estou admirado por sua clareza e didática. Não sei como não nos encontramos antes. Também fui professor da Faculdade Santa Maria. Obrigado por sua conferência. Ué, é a pergunta. Fiquei esperando a pergunta. Nada, foi elogio. Tá ótimo. Opa, aqui. Não precisa não, Paulo. Não precisa dar pergunta não. Já tá ótimo. Muito obrigado. Aí vem. Vou me permitir fazer um pequeno preâmbulo para a pergunta, ok? Certo. Vamos lá. Nossa preocupação primeira com esse curso é apreender um modo de gerir específico. 2 pontos. Unir o elemento primordial da prática e do conhecimento administrativo com a finalidade de uma instituição de inspiração cristã. Sem cair num pieguismo, entre aspas, entendo que, ao pensar uma gerência naciana, esse modo de gerir poderia ser distinto de outros modos, uma vez que, se não fosse, então... Cadê? Calma, Paulo. Se não fosse, então, não teria por que nomeá-lo de outra maneira. Agora pergunto. Quando se fala de controle de recursos, no início dos slides, entendo que o elemento humano é também considerado como um recurso. Sem dúvida. Ok? Nesse caso, o que seria o controle de recursos de um empreendimento de princípios cristãos? Como realizar empreendimentos utilizando-se das ferramentas próprias do conhecimento do campo da administração, que tem em sua origem leis e regras de mercado, que nem sempre são compatíveis com os objetivos de uma instituição inaciana cristã. Como podem um gestor inaciano desenvolver uma gestão sobre outros sujeitos e estar entre esse jogo de valores, por um lado, o do mercado, e por outro, por exemplo, de uma obra social de educação? É um dilema, né? É um dilema. Veja, Paulo, eu também falo muito com meus alunos o seguinte, que qualquer, e não no caso necessariamente, uma instituição religiosa, né? Eu falo muito de uma ONG, uma ONG. Se a gente for falar, ela tem a mesma finalidade social. Eu digo que todas as empresas, independente do que fazem, elas acabam, dessas instituições, elas precisam de uma coisa que se chama capital humano, mas ela precisa também de bom recurso financeiro. Eu entendo que existe um dilema entre eu ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, entender as leis trabalhistas que nós estamos envolvidos, nas leis tributárias que nós estamos envolvidos, e num mercado cada vez mais globalizado e competitivo da parte corporativa. Eu só, no meu modo de ver, e eu não estou dizendo que eu acho que eu estou certo, muito pelo contrário, eu acho que elas se complementam. Eu não posso ver uma obra de caridade simplesmente pelo lado da caridade, porque o que acontece é que se eu só olhar pelo lado da caridade, sem olhar esse lado de gerenciar o recurso humano e financeiro, num futuro próximo eu posso não tê-la. Eu não posso mais dar a caridade. Então a caridade ela tem que vir de um lado, entre aspas, profissional. Ela tem que vir de um lado racional, coerente. Eu não posso alimentar ninguém se eu não tenho condições de comprar a semente para plantar. E eu não posso chegar e falar assim, eu vou ajudar. Como você vai ajudar? Veja, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, eu só posso fazer caridade com coisas que eu tenho. Então, eu não vejo nenhuma, apesar desse dilema, nenhuma incompatibilidade de tratar uma obra social como uma empresa. Veja, se a gente for voltar lá para trás, nós temos os elementos, a organização e o meu objetivo. Os elementos continuam o mesmo, a organização continua o mesmo, mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas. Só que eu só consigo ajudar se eu tiver tudo isso muito bem articulado. Porque senão, aproveitando a pergunta anterior do Lucílio, o recurso não vem. E depois que o recurso não vem, eu não vou dizer o seguinte, meu Deus do céu, tive azar. Né? Não, eu não fiz o meu trabalho.
né? Então, um administrador, eu acho que ele precisa ter uma consciência mais racional, mais profissional para poder ajudar. Porque senão eu não vou te ajudar, senão eu vou dar uma ilusão. Eu vou dar esmola, e eu não quero dar esmola. Eu quero ajudar as pessoas, é muito mais do que isso. Não sei se eu te respondi, Paulo, mas a ideia é por aí. É questão da visão sistêmica. Exatamente. Né? Eu preciso ter uma visão do todo. Aonde eu estou, eu tenho que entender que, de repente, se eu estou no Maranhão, talvez aquelas pessoas precisem de algo diferente do que aquilo que tem no interior da seca. Eu não posso simplesmente tratar e falar assim, ah, meu Deus, eu não posso ser que, infelizmente, com aqueles peregrinos dizendo assim, Deus quis assim. Não, Deus não quer que ninguém sofra. Né? Deus não quer que as pessoas sofram, Ele quer que as pessoas sejam felizes. E eu preciso ter essa capacidade de gerir esse dinheiro para poder fazer. Esses recursos, não é o dinheiro, os recursos, né? Todos disponíveis. Entendeu? Ele coloca, né, que ele acha que é um grande desafio para nossas instituições hoje. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você tem total razão. Eu acho que é um desafio fundamental, principalmente que você vai enfrentar alguns decisores que estão contrários, alguns profissionalismos, vamos dizer, entendendo que isso seria algo que foge de tudo, mas eu acho que não pelo contrário, eu acho que ele complementa e é algo que é necessário, totalmente necessário. Muito bem. Bom, meus queridos amigos, meus queridos alunos, alunas, eu quero agradecer muitíssimo. É isso, eu que agradeço. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras, Lucílio também pelas suas palavras, entendeu? Eu acho que eu vou partilhar isso nas nossas redes, no YouTube, né? Eu quero agradecer muitíssimo ao Carlos por essa colaboração. Eu acho que vai ser de uma ajuda enorme. Eu vou mais além, vai ser uma ajuda enorme, não somente o pessoal do módulo, mas também eu acho que isso vai se estender muito. Porque eu acho que essa nossa conversa, vamos dizer conversa, assim, não, nada de aula, pelo amor de Deus, a aula é muito chato. Essa nossa conversa foi muito boa, muito esclarecedora e vai nos ajudar muito na nossa caminhada, inclusive para escrever o nosso projeto e o nosso projeto social e estar atento aos pequenos detalhes, como foi colocado. Sem dúvida. Não é? Obrigado. Se eu precisar novamente, eu estou à disposição quando vocês precisarem. Os contatos. Então, meus queridos amigos, ficamos por aqui. Esse é o final do nosso 6º módulo do curso de Gerência Social Inaciana. Amanhã, dia 12 de novembro, já vou pôr na plataforma a nosso módulo 7, Redes e Alianças. Tá? Já vou colocar o texto e para que vocês possam fazer com tempo, com tranquilidade, os estudos desse curso. Ok? Isso mesmo, Paulo, essa conferência era fundamental para tirar dúvidas sobre os projetos. Com certeza, com certeza. E acho que eles já estão conseguindo dar boa caminhada nesse sentido. Né? Então a gente vai Se precisar de alguma ajuda nos projetos, pode contar. Se tiver qualquer dúvida para onde eu vou, pode contar comigo. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Então, estimados alunas e alunos, meu abraço, abraço do Carlos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Até mais.